Olá, queridas, graça e paz. Eu tô aqui para gravar uma aulazinha, um pequeno comentário sobre a revista Vida Cristã, falando sobre mulher. E na página 48, irmãs. Vocês estão bem? Espero que sim, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a mulher. E aqui de início já diz assim: mulher, qual a tua missão? Aí eu vou ler com as irmãs. Ao longo deste trimestre, estaremos refletindo sobre a missão da mulher, principalmente a mulher cristã, imersa em uma sociedade que lhe demanda tantas incumbências e papéis diversos. A base para isso, como é costume, está na palavra de Deus. A mulher e sua missão no lar é o primeiro dos 3 estudos. O segundo é a mulher e a sua missão na sociedade. E, finalmente, trataremos sobre a mulher e a sua missão no reino de Deus. Quando pensamos no tema femininidade, o texto de Provérbios 31, 10 ao 31 vem logo à nossa mente. Afinal, ele é um dos mais específicos e conhecidos acerca do papel da mulher que segue a Deus. Porém, somos desafiadas a olharmos para o perfil dessa mulher conforme nos apresentados, sem nós compararmos a ela e enxergarmos em nós apenas fracassos. O perfil de virtude descrito no louvor da mulher virtuosa é o resultado da profecia da mãe do rei Lemuel, a fim de que ele observasse o que seria o ideal de esposa piedosa, dedicada e modelo de virtude. É importante ressaltar que os modelos de virtude piedosa que a Bíblia nos traz devem ser observados e imitados, até porque as Sagradas Escrituras são a nossa regra de fé e prática. Entretanto, devemos olhar para a nossa realidade e em como podemos ser exemplo de piedade virtuosa no cumprimento da nossa missão dentro do nosso lar. A mulher cristã contemporânea não é apenas mãe e dona de casa. Ela também não é, na maioria dos casos, alguém com recursos suficientes para delegar as atividades às suas servas e administrar somente a tarefa da educação dos filhos e das atividades do lar, dando ordens para que os afazeres domésticos sejam realizados. Essas mulheres dos nossos dias enfrentam alguns outros desafios diferentes daquela da antiguidade. A nossa cultura, o capitalismo, a violência contra a mulher e as injustiças sociais, aliadas à instabilidade social, financeira e emocional, trazem diversas enfermidades físicas, emocionais e psicológicas. Isso faz com que haja uma grande disparidade entre o perfil da mulher de Provérbios 31 e a mulher que eu sou e que você é. Entretanto, saber de toda essa realidade contemporânea não nos isenta de buscarmos cumprir a nossa missão de mulher de Deus no nosso lar. Até porque não há como uma missão ser cumprida se não houver dedicação, amor, renúncia e esforço em busca dos objetivos. O texto bíblico salienta várias características dessa mulher considerada virtuosa. Vamos a elas. Então, irmãs, nós vamos falar aqui sobre seis características da mulher virtuosa de Provérbios 31. O primeiro dela diz assim: ela é confiável. Aí a gente vai ler aqui no Provérbios 31, versículo 11. Acha aí, irmã. Vamos acompanhar aqui. No versículo 11 fala assim: o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Então aqui, no primeiro tópico, diz que a mulher virtuosa, que nós devemos ser confiáveis. E diz assim: confiança é a primeira marca
A mulher virtuosa é digna de confiança. Essas características, cada vez mais raras nos dias em que estamos vivendo, ela não usa de subterfúgios para viver de aparências. Antes é uma mulher em quem o seu marido pode confiar, pois sua lealdade é a marca que a distingue em meio às outras. Então, o primeiro tópico, irmãs, dessa lição, né, é a mulher confiável. Será que nós estamos sendo confiáveis para o nosso marido? Essa lição, assim, eu amei de cara, amei. A Andressa até falou comigo, amiga, você vai amar a lição. E eu amei mesmo. Porque eu gosto muito de falar sobre isso, eu gosto muito de estudar sobre isso. Eu gosto muito de ler as pregações da Helena Tanuri, porque ela fala muito sobre a mulher, sobre a família, sobre como nós devemos lidar, né, com a questão da nossa família. A Helena fala muito sobre que não há sucesso fora de casa que vale mais do que um sucesso de uma família. Ou seja, existem mulheres que se dedicam mais fora do que dentro de casa. Ou seja, estão num patamar, assim, no seu trabalho, no seu emprego, é a excelência. Ela é excelente no que ela faz, ela é a melhor do estabelecimento, mas em casa deixa a desejar. Mas aqui fala que nós temos que ser confiáveis, né? O nosso marido, ele precisa ter confiança em nós e ver a confiança em nós. Quando eu estava lendo isso, eu lembrei de uma situação que aconteceu assim, passou pela minha cabeça e eu quero compartilhar com as irmãs. Há uns 2 meses atrás, como as irmãs sabem, eu tô fazendo alguns exames, né, passando pelo cardiologista, porque eu venho sentindo umas dorezinhas no peito. E aí eu tô fazendo uma bateria de exames, inclusive mês que vem, no início do mês, eu vou passar por um cateterismo. E o médico conversou comigo, falou que eu não podia mais estar fazendo esforço e tal. E aí o meu marido, assim, ficou triste, assustado, falou, amor, você tem que sair do trabalho. Você tem que sair do trabalho porque você não pode mais ficar no trabalho e tal, com aquela coisa, né? Aí nós chegamos na casa da minha prima e ele conversou com a minha prima. Não, a Gabi a partir de hoje não vai mais pro trabalho, porque eu não quero mais que ela faça nenhum esforço, ela vai ficar só em casa e tal. Mas a gente sabe que não é dessa forma, né? E aí eu vim o tempo todo de lá, assim, eu não peguei aquela palavra pra mim, assim, claro, eu não posso mais fazer esforço na bicicleta, como as irmãs sabem, mas dentro de mim não tava essa questão de sair do trabalho, sabe? Quando as coisas não batem, quando você sente que não é hora, e lembrando que a porta que o Senhor abre, só Ele fecha. E eu coloquei isso diante dele e descansei. E ele ficou todo, sabe, não, porque você não vai mais trabalhar, porque você já sabe, né, que amanhã você não vai mais trabalhar e não sei o quê. Irmãs, e eu quieta. Eu geralmente não fico quieta, mas dessa vez eu fiquei. E fiquei só em espírito de oração, só em espírito de oração. Aí ele, não, Gabi, porque você não vai mais voltar, porque você não pode mais fazer esforço e tal. Tá bom, eu orei, coloquei diante de Deus, eu falei, amor, eu vou lá no trabalho para conversar com a minha chefa e vou organizar algumas coisas lá dentro, que eu quero deixar minhas coisas tudo organizado, no caso meu distrito, que é aqui o bairro onde eu moro, eu quero deixar as coisas organizadas e tal. Quando eu cheguei lá, minha chefa me propôs a trabalhar lá dentro, interno, no computador, sem fazer esforço. E eu vi a mão de Deus ali. Eu vi a mão de Deus e eu fiquei interna. Eu tô interna, eu tô trabalhando agora lá dentro, sem fazer esforço, no computador até meu contrato terminar. E aí ele virou pra mim depois e falou assim, amor, graças a Deus que você não foi pelo que eu falei. Graças a Deus que você... Ele até falou assim, graças a Deus que eu tenho uma esposa que não faz tudo o que eu quero, que ora. Porque você já pensou se você chegasse lá, não, amanhã eu não vou mais, porque não sei o que, do jeito que ele me passou, né? E ele falou,
Cara, é muito bom confiar em ti. Graças a Deus que eu confio em ti, nas tuas decisões, assim, e que você não vai por mim. E aí, quando eu tava lendo essa lição, irmãs, eu lembrei disso. Porque nós temos que ser confiáveis, né? E para ter essa confiança, só em Deus, irmãs. Só o Senhor, assim, que nos direciona para orar nos momentos difíceis, para buscar, né? E vamos seguir aqui, que eu já falei que só. O segundo tópico diz assim: ela é bondosa. A bondade é uma faceta que nos qualifica diante de Deus e dos homens. Com efeito, uma mulher bondosa consegue ser uma esposa amorosa e conduzir o seu lar promovendo paz, concórdia e generosidade. A bondade é um adjetivo que se difere de maldade, imaturidade, rixas, vinganças. Praticar a bondade, portanto, é uma atitude que será bênção para a mulher e todo o seu lar, promovendo um celeiro de amor e união. A questão da união, do lar, também depende de nós, né? Da mulher. E no 12 diz assim: ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Ai, irmãs, que possamos ser essa mulher bênção para nossa família, para o nosso esposo, para os nossos filhos, para a nossa igreja, porque uma família que está centrada na rocha, uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, isso não fica só dentro de casa, isso reflete para fora, na igreja, no trabalho, na sociedade, isso reflete, né? Então que possamos ser essa mulher bondosa, confiável. E o tópico 3 diz assim: ela é corajosa. Isso eu sou, irmão. Isso eu sou muito corajosa. A preguiça não faz parte da sua vida. Certamente ela não vive procrastinando suas atividades e compromissos nas rodas de conversa ou nas redes sociais. Ao contrário, assume cabalmente os seus encargos e tem consciência de sua missão no seu lar. A virtuosa é uma mulher que vai em busca dos seus sonhos e objetivos, sem esperar que as coisas aconteçam sem esforço ou investimento de tempo e dedicação. Ela é moderna, trabalha dentro e fora de casa e não precisa ser uma feminista para exercer sua profissão. Hoje, os campos de trabalho mudaram e a mulher não trabalha somente em seu lar, como outrora, com os adventos da Revolução Industrial no século XIX. O sistema de trabalho artesanal passou a ser feito em série e as pessoas que antes trabalhavam em suas casas passaram a ocupar postos de trabalhos externos. Que fala da mulher que trabalha dentro e trabalha fora. Nós, né? A maioria de nós, eu, as irmãs. E aqui, irmãs, fala do versículo 16, 18 e 19. Vamos ler lá. Examina uma propriedade e adquire a planta, uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Aleluia! Essa é a mulher que não espera cair do céu, que vai em busca do seu trabalho, que ajuda o seu marido, né, nas despesas do lar. Ela é corajosa, ela é forte. Eu estava lembrando, irmãs, que eu esqueci agora o ano, mas existiu uma marcha, uma revolução aí, alguma coisa que as mulheres fizeram nos Estados Unidos que se chamou Marcha das Vadias, que elas brigavam, feminista, né, as feministas, elas brigavam por querer exercer o mesmo cargo que homem, por igualdade social, né? E aí nessa marcha, elas praticamente estavam quase todas nuas, né? A maioria delas com os seios para fora, escrito vadia, e elas estavam brigando por uma igualdade, né, social. Elas queriam ser como os homens nas empresas e tal.
tipo assim, elas não brigavam por coisas erradas, mas a forma que elas fizeram ridicularizou a mulher, né? Porque elas não precisavam ir nuas fazer isso. Então, eu acredito, irmãs, que nós temos que saber o nosso lugar, né? Eu particularmente trabalho no meio de muitos homens. Lá no Correio tem muitos homens. Eu acho que são 4 mulheres só. Mas a maioria é homens. Mas nós temos que saber o nosso lugar. Nós temos que nos dar o respeito. E nós temos que fazer com que as pessoas nos respeitem, né? A pessoa brinca com todas as pessoas, mas não. Eu costumo me chamarem de Aline no trabalho. Eu sou Aline Gabriela, né? Geralmente chama pelo primeiro nome. Mas até quando eles estão fazendo alguma gracinha, ei, silêncio, a Aline tá aqui. Esses dias eu até falei pra eles, gente, vocês têm que se respeitar, não porque a Aline tá aqui, mas porque vocês estão aqui, vocês merecem respeito também. Todas as vezes vocês falam, ei, para de falar isso que a Aline tá aqui. Mas e vocês não merecem respeito? Então eu sou um pouco chata lá no trabalho também. Mas enfim, vamos prosseguir aqui. Então a mulher ela é confiável, ela é bondosa, ela é corajosa e ela é empreendedora. Ela é empreendedora. Empreender é um dos talentos dessa mulher virtuosa, conforme o texto. Ela é aquela que consegue avaliar um campo, como a gente já tinha lido, né? Ela avalia um campo e adquire. Eu costumo dizer que se o Senhor não colocasse uma tira aqui no meu peito, né? Que foi a cirurgia do coração, eu construía prédio, irmãos. Porque eu não consigo ficar parada. Eu não consigo. Nos primeiros dias da obra lá na minha casa, eu criei 2 calos aqui e 2 calos aqui. Porque eu carreguei muito aterro, irmãos. Carregava aterro, enchia, pegava a pá e enchia o carrinho pro meu marido. Aí tinha que carregar areia, eu carregava, mas eu não posso, né? Então agora eu fico só de olho, só fiscalizando a obra. Mas se eu pudesse, eu construiria um prédio, irmãos, porque eu não paro. E eu procuro querer saber de tudo. Eu sei que tem que cavar para fazer a sapata e tem que cavar uma metragem boa. Lá em Belém tem que chegar na Tabatinga, aqui não precisa, né? Mas aí você tem que botar um radier lá no final, vir trazendo o ferro e concretando, entendeu? Para fazer a base da casa. Eu sei como é que faz a questão dos tijolos, não pode ser a mesma fileira, tem que ser fileiras diferentes para que a parede não caia. Então, assim nós vamos seguindo, né? Vamos seguindo, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E essa mulher aqui, ela adquire campo, irmão. Ela adquire campo. Vamos lá, continuar. Isso significa que essa mulher não fica passiva, esperando as coisas acontecerem na sua vida. Pelo contrário, ela faz com que aumente a sua renda e contribui com o sustento e a manutenção do seu lar. Foi o que eu falei ainda há pouco. O 5, quinto tópico, diz assim, ela é forte. Versículo 25 diz assim, a força e a dignidade são os seus vestidos. E quando o dia de amanhã não tem preocupação, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Aleluia. A mulher virtuosa não se abate facilmente. Em muitos momentos ela chora. Como Deus está falando comigo, irmãs. Contudo, confia firmemente em Deus. Ela não é alguém que cultiva a autopiedade, a autocomiseração. Aquela pessoa que sente pena de si mesma. Ela não é. Sentindo-se a coitadinha de tudo. Uma mulher forte é dependente de Deus. Ser forte é diferente de ser, como se diz muitos hoje em dia, empoderada, ou seja, cultivar essa autoestima contemporânea, segundo a qual a mulher é um ser superior que pode tudo, mandar nos homens e se igualar em tudo. Antes é nas diferenças que o Senhor nos usa. Portanto, não precisamos subjugar os homens para sermos dignas ou importantes. Somos fortes dentro dos limites que o Senhor nos concedeu, na liberdade que há em Cristo Jesus. Então, a mulher virtuosa, nós somos fortes. Ela não se abate facilmente. Em muitos momentos ela chora.
contudo confia firmemente em Deus. Ai, como Deus está falando comigo, irmãs. Eu lembrei agora da carteira. De quando eu perdi a carteira. Ai, irmãs, eu fiquei triste, sabe? Eu fiquei triste, mas eu falei comigo mesma. Da minha boca não vai sair murmuração. Da minha boca não vai sair besteira. Não vai. Eu vou louvar, eu vou continuar louvando ao Senhor. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu vou continuar louvando a esse Deus. Eu chorei, irmãos. Mas eu chorei aqui nesse quarto. Chorei. Mas depois eu chorei e falei, não, agora é hora de se levantar e correr atrás do prejuízo, né? Mas Deus é tão maravilhoso que fez infinitamente mais. Nós recebemos uma oferta lá do meu trabalho, a minha chefa com as outras pessoas se reuniram e fizeram uma arrecadação. E eu fiquei assim muito grata a Deus, a nossa igreja, você nos ajudou também com a sua oferta, com a sua oração. E nós conseguimos receber muito mais do que nós perdemos, irmãos. Quase o dobro. Para vocês verem o que o Senhor faz. E aí sim, eu glorifiquei ainda mais, com alegria. Ainda não consegui achar os documentos, mas creio que vou achar, porque eu ainda não consegui tirar meu RG. E vamos prosseguir, irmã. Já estamos terminando. O sexto ponto, que é o último, fala assim. Ela é misericordiosa. O 18 e o 20 fala isso. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Aleluia. Abre a mão para o pobre, sim, ao necessidade estende as suas mãos. Não é egoísta, ela sabe ajudar os necessitados, tem uma preocupação social, serve ao Senhor com suas finanças. É uma mulher esforçada, honesta, que tem uma mercadoria de qualidade e vende a preço justo. Não engana nas suas transações comerciais. Ela trabalha bastante e porque mesmo à noite a sua lâmpada não está acesa. A sua lâmpada está acesa. Pode-se ter certeza de que é uma mulher muito esforçada. Em épocas de mulheres preguiçosas que não sabem nem pregar um botão, não estudam ou trabalham e em muitos casos sequer cuidar dos filhos. Precisamos refletir. As mulheres da chamada geração nem, indivíduos que nem trabalham e nem estudam, depende de pais ou avós. Quando entram em um casamento, são fortes candidatas ao divórcio. Nos primeiros anos de matrimônio, precisam refletir sobre essas questões. E precisamos refletir, sobre essas questões e andarmos na contramão dos padrões seculares e infrutíferos. Irmãs, ela é misericordiosa, ela é como você, que a nossa igreja, eu vejo muitas mulheres misericordiosas que estendem a mão, muito mais do que oferta. Eu nessa situação da carteira, eu recebi muitas palavras de carinho, muitas mensagens. Eu não sabia que eu era tão querida assim, e eu fiquei muito feliz, principalmente pelas mensagens. Quando eu fui procurar, eu fui na loja Giga e as meninas lá super atenciosas, não, você vai achar. Eu fui no Shopping São Pedro, onde eu perdi, na frente do shopping, a moça da lotérica, as moças da lojinha, não, moça, deixa o seu contato, você vai achar, em nome de Jesus. E eu vi, assim, um amor muito grande, sem ao menos me conhecer, Então, vamos partir aqui para a conclusão, que fala assim: devemos refletir sobre a importância de datas como o Dia Internacional da Mulher, comemorado neste trimestre, mas nunca com o sentimento de vingança aos homens, porque foram usados para oprimir o nosso gênero, pois tudo isso é fruto do pecado desde Adão. Somos importantes e fundamentais na obra de Deus. Somos joias que adornam nossos maridos e exemplos para os nossos filhos.
Sim, somos totalmente dependentes do Senhor. É nele que reside a nossa dignidade, os nossos valores, os direitos e deveres que temos. Tais conquistas não foram adquiridas nos campos de batalha das feministas, nem na filosofia de gente como Simone de Beauvoir. Foi na cruz do Calvário que a nossa liberdade foi restaurada, instaurada. Aleluia. Não devemos enveredar por ideais feministas, mas por valores cristãos. Sabemos que lutar por direitos iguais no trabalho, na educação e na saúde, por exemplo, é importante. Tivemos muitas conquistas devido à luta de mulheres que não se omitiram e se manifestaram, mas isso tem sua importância secular transitória. Lutemos principalmente nas batalhas que têm importâncias eternas. Amém, irmãs? Que lição maravilhosa, que lição linda. Eu amei, Andressa, eu amei o convite. Eu amei estar aqui com vocês. Me desculpem o tempo, já vamos lá para 26 minutos. Que Deus possa abençoar a vida de cada irmã. Que Deus possa refletir a sua glória no nosso rosto. Que nós possamos nos unir cada vez mais como mulheres fortes, mulheres valentes, mulheres confiáveis, generosas, mulheres que servem a Deus, que se unem, que oram. Então, o meu desejo é esse, irmãs, que possamos estar cada vez mais unidas em oração, em louvor para a glória do nome do Senhor. E quando eu vi essa lição, eu lembrei de uma música da Bianca Toledo. Eu não sou cantora, tá, irmã? Mas a música diz assim: mulher, teu valor excede o de finas joias, mulher. Teu valor está em ti, mulher. Teu valor excede o de finas joias, mulher. Teu valor está em ti. O mundo quer te convencer que você precisa se expor. O mundo quer te convencer que você já não tem mais valor. Teu valor não está em nada do que você faz, não se sinta incapaz. Teu valor não está em nada do que você tem, não está nos seus bens. Teu valor é imutável. Tem um sacrifício que foi pago e o sangue foi derramado, derramado. Aleluia, irmãs! Nós temos valor em Cristo Jesus, que possamos ser essa mulher virtuosa, que cuida do nosso marido, do nosso lar, dos nossos filhos. Claro que com lutas, dificuldades, nós erramos e falhamos muitas vezes, mas que possamos ter maturidade para ir lá pedir perdão e mudar e seguir para essa importância que o último estrofe do texto diz, para o que é eterno, para o que vai nos levar para a vida eterna. Amém, irmãs? Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade de estarmos juntas, mesmo longe, Senhor. Obrigada pela vida de cada mulher, Senhor, que faz parte da União Auxiliadora Feminina da Igreja Evangélica Congregacional do Bairro Fluminense. Muito obrigada, Senhor, por esse momento, que possamos ser sábias, ser virtuosas em cada proceder nosso, Senhor, em cada andar, em cada atitude, em cada pensamento, meu Deus. Nos ajuda, sê conosco, nos traz a realidade da Tua palavra todos os dias, que possamos ter momentos contigo cada vez mais. Ô Senhor, nós queremos nos achegar mais a Ti, porque se nós chegarmos a Ti, nós não seremos os mesmos, Pai. Nós vamos mudando, até chegar à eternidade. Nos ajuda, nos dá força para vencer, Pai. Ajuda cada mulher que carece, Senhor, do Teu socorro. Ô Senhor, abençoa a nossa nação. Ô Deus, Tu tens o poder para parar esse vírus, Senhor. Tu tens todo o poder, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso. E nós colocamos essa situação diante de Ti, Pai. Ô Senhor, abençoa a questão da vacinação. Abençoa o nosso culto, Pai, no dia 28 de abril, quarta-feira.
Que o Senhor possa estar presente. Tu és o nosso convidado especial. Abençoa cada mulher que vai participar desse culto de início de atividade, para a glória do teu santo nome, ó Pai. Muito obrigada por tudo, Jesus. Amém. Amém, irmãs? Lembrando que dia 28 de abril, no dia do meu aniversário, nós vamos ter o início das atividades lá na igreja, quarta-feira que vem agora, às 19h30. Eu espero vocês lá, hein? Vai ser muito legal. Nós vamos ter a nossa irmã Vânia Simões, que vai estar trazendo uma palavra. Nós vamos ter as meninas da dança, que vão estar ministrando. E Jesus vai nos abençoar. Quarta-feira, viu? Quarta-feira às 19h30. Tchau!